Em uma cidade litorânea tranquila, um evento terrível estava prestes a acontecer. Este é o caso de Evandro Ramos Caetano, um garoto de 6 anos que desapareceu, deixando uma comunidade em choque. A tragédia de 1992 continua a ser uma ferida aberta na alma de Guaratuba. A busca por Evandro mobilizou uma nação, com cartazes de criança desaparecida em cada esquina. Mas o destino tinha outros planos. Era uma tarde de outono, 6 de abril de 1992, quando Evandro saiu de casa para a escola. Ele estava animado, como qualquer criança de sua idade, e mal podia esperar para encontrar seus amigos e compartilhar as novidades do fim de semana. O céu estava nublado, mas nada parecia fora do comum. Era um dia típico, com o som distante de carros e o murmúrio das conversas matinais dos vizinhos. Evandro, com sua mochila nas costas, se despediu da mãe e seguiu seu caminho habitual. Ele acenou para ela com um sorriso, sem saber que seria a última vez que a veria. Ele nunca chegou à escola. A ausência de Evandro foi notada rapidamente, e a preocupação começou a crescer. A mãe de Evandro, Maria, percorreu o caminho da escola inúmeras vezes, interrogando vizinhos e colegas de classe. Cada resposta negativa aumentava seu desespero. A polícia foi acionada, e as buscas se intensificaram, mas cada pista se esvaía em um beco sem saída. A frustração era palpável entre os investigadores. A comunidade se uniu em solidariedade, formando grupos de busca e distribuindo panfletos. Todos queriam ajudar, na esperança de trazer Evandro de volta para casa. A história de Evandro ecoou por todo o país, com a mídia nacional acompanhando cada passo da investigação. O caso se tornou um símbolo de medo e esperança. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, a esperança de encontrá-lo vivo diminuía. A comunidade, antes cheia de energia, agora se encontrava em um estado de tristeza e resignação. 6 dias após o seu desaparecimento, o pior pesadelo de uma comunidade se tornou realidade. O corpo de Evandro foi encontrado em um matagal, a poucos quilômetros de sua casa. A notícia mergulhou Guaratuba em um luto profundo e uma sede por justiça. O corpo de Evandro estava irreconhecível, marcado por sinais de violência brutal. As autoridades confirmaram que o menino havia sido vítima de um ritual macabro. A busca por respostas se tornou uma obsessão nacional, com todos os olhos voltados para a investigação policial. No caldeirão de medo e incerteza que se tornou Guaratuba, a investigação sobre a morte de Evandro tomou um rumo inesperado. A pequena cidade litorânea, conhecida por sua tranquilidade, foi abalada por um crime brutal que chocou a todos. Sussurros de magia negra e rituais satânicos começaram a circular pela cidade, apontando o dedo para uma família influente: os Abade. Os rumores se espalharam rapidamente, alimentados pelo medo e pela desconfiança entre os moradores. Os Abade, liderados pelo casal Celina e Osvaldo, eram figuras proeminentes em Guaratuba. Eles eram conhecidos não apenas por sua influência política, mas também por suas atividades empresariais na região. Celina, conhecida por suas habilidades como curandeira, era frequentemente procurada por moradores em busca de cura. Suas práticas, que misturavam medicina tradicional e elementos espirituais, eram vistas com respeito e, às vezes, com desconfiança. Após o assassinato de Evandro, os boatos sobre seus rituais se intensificaram, transformando a família em alvo de suspeitas. As manchetes dos jornais locais não ajudaram, muitas vezes sensacionalizando os eventos e aumentando a paranoia. A polícia passou a investigar a família Abade e seu suposto envolvimento em cultos satânicos. As investigações foram intensas e controversas, com muitos questionando a veracidade das acusações e a imparcialidade das autoridades. No turbilhão de acusações e especulações, 7 pessoas foram presas.
incluindo Celina Abade e seu pai, Osvaldo Marceneiro. A prisão dessas pessoas gerou um grande alvoroço na mídia e na sociedade, que buscavam respostas para o brutal assassinato do menino Evandro. Sob interrogatório, os suspeitos confessaram ter participado do ritual de magia negra que culminou na morte de Evandro. Essas confissões foram obtidas em circunstâncias extremamente duvidosas, levantando suspeitas sobre a veracidade dos depoimentos. No entanto, as confissões logo se mostraram controversas. A mídia começou a questionar a legitimidade das confissões, e protestos surgiram em várias partes do país, clamando por justiça e transparência. Os advogados de defesa alegaram que os réus haviam sido coagidos e torturados pela polícia para confessar um crime que não cometeram. Eles apresentaram evidências de que os métodos usados pela polícia eram brutais e desumanos. As descrições detalhadas de choques elétricos, espancamentos e ameaças de violência sexual chocaram o país. A brutalidade dos métodos de tortura usados pela polícia foi amplamente condenada por organizações de direitos humanos. As fitas cassete com os áudios dos interrogatórios se tornaram peças-chave no caso. Essas gravações revelaram a pressão psicológica e física que os suspeitos enfrentaram durante os interrogatórios. A população se dividiu entre acreditar na culpa dos acusados e questionar a brutalidade policial. O caso Evandro se tornou um símbolo da luta contra a tortura e a busca por justiça no sistema judicial brasileiro. O julgamento dos acusados no caso Evandro foi marcado por reviravoltas dramáticas e testemunhos conflitantes. A opinião pública se viu dividida entre aqueles que acreditavam na culpa dos acusados e aqueles que questionavam a veracidade das confissões. As fitas cassete, analisadas por especialistas, revelavam um padrão perturbador de abusos e violações de direitos humanos. O caso Evandro se tornou um símbolo da fragilidade do sistema judicial brasileiro e da necessidade de reformas profundas. O caso Evandro, mesmo após décadas, permanece um enigma não resolvido. As cicatrizes do crime brutal e do julgamento controverso continuam a marcar a cidade de Guaratuba e a sociedade brasileira. As famílias envolvidas ainda buscam por respostas e justiça. O legado do caso Evandro é um alerta sobre os perigos da histeria coletiva e da fragilidade do sistema judicial. A história de Evandro serve como um lembrete constante da necessidade de proteger os direitos de todos os cidadãos. O caso Evandro nos convida a refletir sobre a natureza da justiça e a importância de garantir que erros do passado não se repitam. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho.